juntei um comprovante de residência no nome da irmã, juntei também a carteira de identidade da irmã, comprovando que possui os mesmos pais, as mesmas mães, né, a mesma mãe, e de ressaltar, excelência, de não deixar bem claro que a lei de execução penal, no artigo 82 e 83, seus parágrafos, falam que o ideal seria que o presídio tivesse berçário, creche, né? E a gente sabe que, especialmente aqui no Ceará, existe um estado de coisa inconstitucional, né? Então, assim, os presídios femininos não possuem nem creches, não possuem nem berçários, né? Então, tendo em vista isso, repetindo o pedido, nós pedimos a substituição da prisão para a prisão domiciliar, tendo em vista especialmente o interesse da criança, excelência. Esse pedido da defesa. Obrigada, doutor Nelson, e eu passo, então, a palavra ao doutor Alcide Jorge Evangelista Ferreira. Excelentíssima senhora relatora e demais componentes desta colenda Câmara, advogados presentes, servidores, doutor Nelson Rocha, que fez com muita segurança e maestria sua sustentação oral. Eu vou ler um trecho aqui da nossa manifestação. Preambularmente, da análise cotejada nos autos, vislumbro que os argumentos constantes nas razões da impetração referem-se à fase de execução penal. E uma vez que a paciente já foi sentenciada e já ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória, atento às constantes mudanças de entendimento e uniformização de jurisprudências procedidas pelos tribunais superiores, provenientes de julgamentos realizados em casos idênticos, tenho por bem me posicionar quanto à impossibilidade de se impetrar HC como sucedâneo recursal do agravo de execução, recurso próprio para o exame da pretensão. Destarte, sendo a matéria deduzida na impetração atinente à execução da pena, mostra-se inviável o exame da pretensão por meio da presente ação constitucional. É como nos manifestamos, excelência. Obrigada, doutor Alcides. E a minha emenda, eu acho que também aqui é esclarecedora, ela vai nesse sentido, né? De que a matéria não pode ser apreciada nessa instância por habeas corpus. E, portanto, é pelo não conhecimento. A emenda é habeas corpus, penal, processo penal, execução penal, pleito de concessão de prisão domiciliar, não conhecimento, discussão não suportada por meio de HC, via eleita imprópria, questão de mérito afeta a execução penal, pedido não apreciado pelo juiz de origem, supressão de instância, inexistência de constrangimento ilegal, apto a ensejar concessão de ordem de ofício, habeas corpus não conhecido. Votam comigo o desembargador Eduardo Costa Fava e o desembargador Benedito Helder. Como vota, desembargador Eduardo Costa Fava? Acompanho o judicioso voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Eduardo. Como vota, desembargador Benedito Helder? Eu também acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Benedito Helder. Doutor Nelson Fernandes. Obrigada. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa a todos, excelência. Boa tarde. E agora, o último da lista das sustentações orais é a apelação 064.319.20, o número 1 da pauta 9. E o advogado é o doutor Diego Henrique Lima do Nascimento. Boa tarde, doutor Diego. Boa tarde, doutora. Então, eu vou perguntar a Vossa Excelência se o senhor dispensa a leitura do relatório, já que é uma apelação criminal, visto que o relatório está publicado já nos autos. Sim, Excelência, dispenso a leitura do relatório. Doutor Alcides, o senhor também dispensa? Dispensa, excelência. Então, eu passo a palavra ao doutor Diego Henrique Lima do Nascimento pelo tempo regulamentar. Muito obrigado, excelentíssima senhora desembargadora, doutora Vânia Fontinelli, presidente desta egregia Câmara Criminal de Justiça, em nome de quem eu saldo os demais desembargadores, ilustríssimo doutor Alcide Jorge, procurador de Justiça, com quem também tive a honra
de ladeá-lo na época da 4ª Vara do Júri, da comarca de Fortaleza, caros serventuários de justiça, na pessoa da secretária, que sempre bem nos atende quando encaminhamos e-mails e obtivemos as respostas de maneira célere, nobres colegas advogados que se encontram presentes a esta sessão e os demais. Versa a presente peça impugnativa, Excelência, acerca de apelação criminal interposta em favor do recorrente, Francisco de Assis Monteiro Souza, o qual foi excessivamente condenado a pena de 16 anos, 6 meses e 2.000 dias multa, por suposta ofensa ao artigo 33, 35 da Lei de Tóxicos e o artigo 16 da Lei 10.826. A ação penal foi instaurada após denúncia do Ministério Público, onde aduziu que os policiais que efetuaram a prisão do recorrente teriam recebido informações anônimas de que no endereço do réu seria recebido uma grande quantidade de droga, uma carga de droga. Assim, os policiais teriam feito uma campana e verificaram quando uma mulher chegou de táxi com uma criança de colo no endereço do réu. Naquele momento, então, sem qualquer autorização do réu e nem mesmo sem qualquer ordem judicial, os policiais resolveram invadir a residência onde se encontrava o réu e um corréu e suas respectivas companheiras. Entrando ainda em um dos quartos, encontraram mais de 20 quilos de crack, além de quantia em dinheiro de papel e moedas. Teriam ainda os policiais, sabe-se como, convencido o recorrente a informar que havia mais droga enterrada em um sítio, não aqui na cidade de Fortaleza, mas na cidade de Guaiúba. E aqui fica o questionamento como teria ocorrido essa confissão do recorrente. Temos ideia de como tem ocorrido essa confissão. Eis que o processo foi iniciado e após a soltura do recorrente, a audiência de instrução, Excelência, só ocorreu mais de 10 anos. É oportuno destacar aqui que os fatos distam do ano de 2009, quando o processo penal foi instaurado. E apenas somente depois de 10 anos é que ocorrera finalmente a audiência de instrução. A audiência essa que, ao ver da defesa, foi terrivelmente mal conduzida e foram praticadas ilegalidades, tendo em vista que apenas uma testemunha arrolada na denúncia for ouvida, tendo o Ministério Público dispensado a oitiva das demais, e a defesa não teve a oportunidade de ouvir as testemunhas de defesa numa outra data, já que, em razão do largo período enfrentado, do lapso temporal, as testemunhas não foram encontradas no endereço fornecido à época do fornecimento da resposta à acusação, antiga defesa prévia. Em seguida, os memoriais finais foram apresentados e o recorrente foi apenado com uma sentença de 16 anos, 6 meses e 2.000 dias multas. Excelência, raramente este causídico ele vem aqui a esta tribuna fazer sustentação oral em sede de apelação, por entender que se trata de algo muito técnico e que já certamente é apreciado por vossas excelências e por vossas assessorias, que são sempre bem abalizadas e muito bem instrumentalizadas. No entanto, esse caso vertente, e eu chamo a atenção para os demais desembargadores que vão votar, é um caso em que nós apresentamos algumas preliminares importantes que podem vir a fulminar o presente processo e a sentença penal em si, e a razão pela qual nós viemos aqui sustentar oralmente. Inicialmente, trata-se, a primeira preliminar, da prescrição do delito do artigo 16, do porte de arma de uso restrito. É oportuno destacar que essa prescrição foi reconhecida na própria sentença, embora depois da parte dispositiva, e foi também acolhida pela Procuradoria-Geral de Justiça no seu parecer. Então, a defesa apresenta como uma primeira preliminar esta prescrição do delito tipificado no artigo 16. A segunda preliminar apresentada pela defesa, diz respeito à nulidade da prova diante da invasão do domicílio do réu sem autorização do mesmo, o que geraria, assim, nulidade. Eu vou me abster de ler as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, mas que vem ganhando remansosa jurisprudência diante das ilegalidades de invasões de domicílios em que muitos réus são submetidos sem qualquer autorização judicial, sem que tenham aí franqueado o acesso dos policiais
dentro da sua residência, o que certamente provoca o excesso de violência, provoca muitas vezes a abertura de procedimentos na controladoria de disciplina em razão dessas ilegalidades cometidas por alguns policiais. Então, a defesa apresenta esta segunda preliminar de nulidade da prova colhida diante da invasão de domicílio sem autorização do apelante. A terceira, e aqui, ao nosso ver, a mais grave, diz respeito ao cerceamento de defesa. A defesa entende aqui, Excelência, que no momento da instrução processual, a sua defesa foi cerceada, pois não foi oportunizado aos advogados do réu, à época da instrução, que se fornecesse o endereço atualizado das testemunhas de defesa. Em contrapartida a essa argumentação, a Procuradoria-Geral de Justiça aduz que é um dever da defesa manter os endereços atualizados, como também disse o magistrado em sua sentença e no próprio despacho que indeferiu o pedido de prazo para que fosse fornecido o endereço das testemunhas de defesa. Ora, isso ocorre que aqui não se trata de um processo normal, se trata de um processo que aguardou 10 anos. Imaginem, Vossas Excelências, uma primeira audiência de instrução entre a data do fato e essa audiência decorrerem-se mais 10 anos. A realidade factual da vida das pessoas é bem diferente da realidade processual, Excelência. E, por certo, esse réu acabou perdendo o contato com essas testemunhas de defesa e não houve um tempo oportuno, dado a realização da audiência, para que se buscasse aí procurar o endereço atualizado dessas testemunhas. Então, esse pedido foi indeferido e foi ouvida apenas uma testemunha de acusação. Passamos agora à parte do mérito, Excelência. Com relação ao mérito, a defesa entende pela absolvição quanto ao delito de tráfico, em razão da ausência da judicialização da prova. E aqui entra uma questão técnica importante. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram dispensadas. Apenas uma testemunha de acusação foi ouvida durante o processo, de modo que, ao nosso ver, essa prova se torna muito fragilizada e não tem o condão de sustentar, de dar supedânea a uma pesada condenação por tráfico de drogas, haja vista aí a ausência de judicialização. A defesa entende ainda que há a necessidade de absolvição do réu pelo crime de associação ao tráfico, em razão da ausência do binômio que demonstre a permanência e a estabilidade entre ele e o corréu. Ressalto aqui que há, inclusive, o parecer da absolvição pelo delito de associação ao tráfico. O terceiro quesito aqui, a defesa pede alternativamente que, não ocorrendo o reconhecimento das preliminares que fulminem o processo, ou mesmo a absolvição do réu, que seja reformulada a dosimetria da pena em razão do excesso já praticado pelo magistrado de Pisa, tendo sido aplicada a pena base para o delito do artigo 33, a pena de 7 anos e 6 meses, iniciando, portanto, com quase a metade da pena mínima e prevista na lei de tóxicos. Do mesmo jeito, com relação ao artigo 35, a pena base aplicada foi de 5 anos, também acima do mínimo legal. Né? Além disso, o réu é primário, tem bons antecedentes, responde a este processo solto há mais de 10 anos, desde que foi liberado em 2010, e de lá para cá não foi mais preso, não ingressou em nenhuma delegacia, não respondeu a qualquer processo criminal que venha aí macular a sua imagem, a sua honra, de modo que entendemos que, ainda que haja supedâneo para a condenação no artigo 33, deve ser aplicado ao mesmo a causa redutora prevista no parágrafo 4º do artigo 33, em razão dos seus antecedentes e por demonstrar o medo de não integrar qualquer organização criminosa, tendo em vista que, desde a sua soltura, no ano de 2010, o réu vem aí tendo um comportamento zeloso, inclusive encontra-se hoje trabalhando com turismo. Então, Excelências, esta é a manifestação da defesa, em que solicita que sejam acatadas as preliminares aqui suscitadas, e em caso de não aceitação dessas preliminares, que se absolva o recorrente dos tipos penais previsto no artigo 33 e 35 da lei de tóxicos, em razão das
alegações aqui expendidas. Em não se absolvendo o recorrente, que se refaça a dosimetria da pena, moralmente aplicando a causa de redução prevista no artigo 33, parágrafo 4º. Essa é a manifestação da defesa, excelências. Obrigada, doutor Diego, e eu passo, então, a palavra ao doutor Alcide Jorge Evangelista Ferreira. Excelentíssima senhora relatora e presidente dessa sessão, colega da Câmara, demais integrantes, participantes dessa sessão, doutor Diego Nascimento, meu cumprimento. Seu nome Nascimento se reporta a um amigo fraterno, seu tio Carlos Augusto, em que eu lhe saúdo carinhosamente e digo de orgulho de lhe ver participando, embora em searas distintas e do lado contrário, mas com senso de justiça, com ética, com segurança, o exercício da nobre profissão de defender aqueles que, porventura, em ocasiões eventuais, se envolvem em delitos. Eu vou ler a ementa porque ela contém pontos favoráveis e contra o interesse do apelante. Ementa, penal e processual penal. Apelação criminal, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06. Porte de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14 da Lei 10.826/2003. Porte de arma de fogo de uso restrito. Artigo 14 da Lei 10.826. Preliminares. Pleito de reconhecimento de prescrição em relação ao delito previsto no artigo 16 da Lei de Desarmamento. Apelante Francisco Assis Monteiro Souza, condenado ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a 4 anos de reclusão. Prescrição regulada pelo artigo 109, inciso 4 do Código Penal Brasileiro, no total de 8 anos. Prazo entre o recebimento da denúncia, de julho de 2009, e a publicação da sentença, em junho de 2021, que excede o parâmetro prescricional para a hipótese. Ex officio, pelo reconhecimento da prescrição pelos mesmos fundamentos para as condenações pelos delitos de associação de tráfico, 4 anos, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, 2 anos e 4 meses de reclusão, ao réu João Souza Araújo. Pleito de reconhecimento de nulidade, o cerceamento de defesa, não cabimento, indeferimento de nova data para oitiva de testemunhas arroladas pela defesa, das quais não foram encontradas para serem intimadas. Ônus da defesa de manter atualizados os endereços das testemunhas, ausência de prejuízo na hipótese, precedente do TJCE. 2. Pleitos de absolvição, delito de tráfico de drogas, tese de nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada pelos policiais civis na residência do réu, impossibilidade, crime de natureza permanente imputado aos apelantes, exceção ao princípio da inviolabilidade domiciliar, inteligência de entendimento do STF no tema de repercussão geral, número 280, fundadas razões para a busca domiciliar que derivaram da prévia denúncia e campana policial. Tese de ausência de provas de autoria, não cabimento. Depoimentos dos policiais militares a indicar provas de autoria da prática delituosa imputada aos réus. Recorrentes que tinham sob sua guarda um revólver da marca Rossi, calibre 357, 6 tiros. Um revólver da marca Taurus, 6 tiros, calibre 38. 24 unidades de munição intactas, calibre 38. 6 unidades de munição intactas, calibre 357. 26,6 kg de crack, de vários tijolos apreendidos na casa onde estavam os réus, e 26,5 kg de crack apreendidos em um sítio na cidade de Guaiúba. Palavra dos policiais que pode ser utilizada como meio de prova quando aliada ao restante do conjunto probatório.
Precedentes: delito de associação para o tráfico, cabimento, tipo penal previsto no artigo 35 da Lei número 11.343, que exige para a sua configuração ânimos associativo duradouro, com a comprovação de que haja pelo menos 2 pessoas associadas de forma permanente e estável, e insuficiência de provas sobre a natureza do vínculo entre os recorrentes, no que concerne à prática dos delitos da lei de drogas, condenação que representa ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, portanto, alijando a condenação pela prática de associação para o tráfico. Pleito de reforma da dosimetria do réu Francisco Assis Monteiro Souza, não cabimento, pena base do delito de tráfico fixada com base em fundamentação idônea. Minorante de tráfico privilegiado que não deve ter incidência. Delito de tráfico praticado aliado ao uso de armamento. Precedente do STJ. Parecer pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso do réu Francisco de Assis Monteiro, ex officio, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a 2 dos delitos imputados ao réu João de Souza Araújo. É como nos manifestamos, Excelência. Obrigada, doutor Alcides. Bom, ouvindo as 2 sustentações orais, eu acho que ficou bastante claro a situação do delito. A polícia recebeu, a DENARC recebeu informações de que no local havia o tráfico de drogas e se dirigiu até lá para fazer uma campana, e chegando lá realmente encontrou todo esse arsenal não é arsenal de armas, encontrou armas e encontrou uma quantidade significativa de drogas. Durante a instrução, houve todo esse problema de localizar testemunhas, inclusive as de defesa, em que pese terem sido oferecidas oportunidades. E doutor Diego, infelizmente, realmente é a defesa que tem que tratar de provar que os policiais agiram de maneira indevida e de forma a inviabilizar a prova deles, dos depoimentos deles. Quando a defesa não consegue fazer isso, prevalece, de fato, a prova trazida aos autos pelos policiais, e cabe também à defesa trazer as suas testemunhas. Se ela não conseguiu, então prevalece o que está realmente nos autos. E, nesse sentido, eu peço licença para ler a parte negritada da ementa. Penal e processo penal, apelação criminal, tráfico e associação para o tráfico de drogas, artigos 33 caput e 35 da Lei 11.3436. Preliminares. 1. Pleito de reconhecimento da prescrição em relação ao delito previsto no artigo 16 da Lei 10.826-03, aduzido por Francisco de Assis Monteiro Souza, não conhecido, prescrição da pretensão punitiva reconhecida na sentença objurada. 2. Pleito de reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, não cabimento. Indeferimento de nova data para a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa, das quais 3 não foram encontradas para serem intimadas. Ônus da defesa de manter atualizados os endereços das testemunhas. Ausência de prejuízo. Mérito, pleito de absolvição quanto ao delito de tráfico de droga. Tese de nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada pelos policiais civis na residência dos réus. Impossibilidade. Crime de natureza permanente imputado aos apelantes. Exceção ao princípio da inviolabilidade domiciliar. Inteligência do entendimento do STF no tema de repercussão geral 280. Fundadas razões para a busca domiciliar que derivaram da prévia denúncia e campana policial. Tese de ausência de provas de autoria. Não cabimento. Depoimentos dos policiais militares a indicar provas de autoria da prática delitiva imputada aos réus. Palavra dos policiais que pode ser utilizada como meio de prova quando aliada ao restante do conjunto probatório. 2. Pedido de absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico. Inviabilidade, estabilidade e permanência
desculpe, viabilidade, estabilidade e permanência não comprovados. Pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado do réu Francisco de Assis Monteiro Souza. Não cabimento. Requisitos legais não preenchidos. Delito de tráfico praticado aliado ao uso de armamento. 4. Dosimetria do acusado Francisco de Assis. Pena base, redução ex officio. Negativação do vetor da culpabilidade. Fundamentação inidônea. Elementos que não extrapolam o tipo penal. 3. Recurso de Francisco de Assis Monteiro, conhecido em parte, e na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso de João de Souza Araújo, conhecido e parcialmente provido. Pena de Francisco de Assis, redimensionada ex officio, em relação ao delito do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006. É como voto. Votam comigo o desembargador Eduardo Costa Fava e o desembargador Benedito Helder. Desembargador Eduardo Costa Fava, como vota Vossa Excelência? Ratifico o voto provisório, senhora presidente, no sentido de acompanhar Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Eduardo Costa Fava. Desembargador Benedito Helder, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Benedito Helder. E eu anuncio o resultado por decisão por unanimidade, recurso de Francisco de Assis Monteiro Souza, parcialmente conhecido e parcialmente provido, e recurso de João de Souza Araújo, parcialmente provido. Parcialmente conhecido e parcialmente provido. Obrigado, Excelência. Só uma dúvida, a pena dele foi redimensionada ex officio para quanto? Poderia ser informado? Aqui, Francisco de Assis. Posso ver aqui. E o regime também, se possível. Francisco de Assis Monteiro Souza, o novo patamar, 6 anos e 3 meses, além de pagamento de 625 dias multa, regime semiaberto. Com Obrigado, isso, Excelência. agradeço também a Vossa Excelência, desejando uma feliz Páscoa, e eu indago se há, com isso encerramos a nossa pauta, graças a Deus, mais um dia, e eu indago se alguém tem algum requerimento a fazer. Eu tenho. Votos de congratulações para a desembargadora Silvia Soares de Sá Nóbrega e o desembargador Mário Parente Teófilo, que aniversariaram ontem. Todos de acordo? Apoiado. De acordo. Ministério Público e Defensoria se acostam? Parecer favorável. Obrigada, então, desejando aí uma feliz Páscoa para todos nós, né? Nesse Brasil que hoje, principalmente, está vivendo um dia triste, né? Com aquela tragédia, eu não sei se tragédia, se crime, o que é. Mas, enfim, não vamos nem falar que é para não valorizar. E que Jesus crucificado possa estar no coração de todos nós, com o exemplo de vida que ele deixou, né? E que muito mais de 2000 anos, ainda hoje, nós falamos e o tomamos como exemplo. Um abraço grande, declaro encerrada a presente sessão. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Feliz Páscoa a todos.